dessa mensagem, antes de nós lermos o texto, é o seguinte: qual é a sua temperatura? Ninguém entrou na porta aí sem antes ter aferido aí a temperatura, certo? Quanto estava aí a temperatura dos irmãos? Ninguém está com 38, 39 não, né? Tá certo. Alguém com 34, 33? Tem aí um número ideal, né? Uma medida ideal para a regulação do nosso corpo. Então, da mesma forma como nós entramos aqui e ninguém passou por esta porta sem antes ter medido e ter visto a temperatura, da mesma forma tem um termômetro espiritual aqui. Você crê? Quem está vendo esse termômetro espiritual? Difícil de ver isso? Mas eu creio que nesta noite, de acordo com essa palavra, se você puder ir fechar os teus olhos, fecha aí um segundinho. Se você já estava conectado com o céu, se conecte um pouco mais. Nesta noite o Espírito Santo ele tem um termômetro também neste lugar. E ele vai revelar para você, talvez ele revele agora, talvez no meio da palavra, talvez no final, mas em nome de Jesus ele vai revelar aí qual a sua temperatura espiritual. Amém? Então, em nome de Jesus, um momento essa temperatura vai aparecer e você pega aí, guarda ela, reflita nela, amém? Bom, essa mensagem, ela é fruto, como eu falei para os irmãos, de algo que nesse tempo a gente tem estudado aí no bacharel em teologia pela FATESE. Eu estava estudando um pouco esse texto em Apocalipse, aí vem a palavra de domingo, vem a palavra de terça-feira, e aí eu falei, não, Senhor, eu entendi que a gente tem que continuar falando sobre isso. E que dias são esses que nós estamos vivendo? Olha só, nós estamos no século 21, poderíamos ter nascido no século I, no século X, mas o Senhor escolheu que eu e você estivéssemos aqui no século 21. E o século 21 tem sido um século marcado por desafios nunca antes existentes na história. Obviamente, cada período da história tem os seus desafios, as suas mudanças, mas os próprios cientistas, estudiosos do tempo dizem, olha, tem desafios desta era que nunca antes se ouviu falar. Coisas pertinentes a este tempo. Por isso que também é importante nós olharmos o que a palavra diz sobre esse tempo. E como Deus é um Deus que nunca deixou o ser humano sem saber o que vai acontecer, nós temos o livro de Apocalipse, né, que é o livro da revelação, e a gente pode entender que tempo histórico nós estamos. Então, eu vou pedir aí para que a gente possa ler juntos. Se tiver a imagem é melhor, porque aí eu leio na mesma versão que os irmãos. Apocalipse 13, 14. A gente vai ler, explicando aqui, né, uma das cartas escritas às 7 igrejas da Ásia. Então, foi o momento em que João, apóstolo de Jesus, estava preso, estava isolado na ilha de Patmos. E nesse momento, Deus entrega a João 7 cartas. E essas 7 cartas, né, cada uma delas era para uma igreja específica daquele tempo, tá bom? Então, vamos lá. Diz assim, ó. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estando enriquecido, e nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres o ouro aprovado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da sua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo o castigo a todos a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, concederei que assente comigo no meu trono,
assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Bom, Deus entrega, né, essa revelação a João, o discípulo conhecido inclusive como o discípulo do amor, quando ele estava neste lugar solitário, isolado, preso, mas recebe ali revelações que falam sobre todo o período da história e as coisas futuras. E o objetivo dessas cartas era encorajar as igrejas e era corrigir a estas igrejas. Essas igrejas, se a gente for olhar aí no mapa, né, tem algumas bíblias aí que tem um mapa que mostra ali as regiões que a Bíblia coloca. Então a gente vai perceber que essas igrejas elas não estavam distantes geograficamente, elas estavam perto umas das outras. Porém, cada igreja tinha suas particularidades espirituais. Então as cartas elas têm o mesmo formato, elas se iniciam da mesma forma, né, com o Senhor trazendo uma saudação, uma autodesignação de Cristo. As cartas recebem a aprovação, recebem a condenação, a advertência e também recebem uma promessa. Então, elas têm o mesmo segmento. E olha que interessante, né? O número 7. Você já parou para pensar quantas vezes tem o número 7 no livro de Apocalipse, por exemplo? Número 7, só no livro de Apocalipse, aparece 54 vezes. É pouco ou muito? Os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, as 7 sessões que dividem o livro e as 7 igrejas. E quando a gente olha, né, o significado do número 7, o número 7 ele significa totalidade. O número 7 ele significa aquilo que está selado, aquilo que está acabado, ou seja, concluído. Então o número 7 tem o sentido de totalidade. Então, nós entendemos que estas 7 cartas, elas eram para aquelas igrejas especificamente, mas como Deus não faz nada solto que não tem a ver conosco, cada igreja representa uma era histórica da igreja sobre a face da terra. Então, cada igreja é um período. E alguém consegue adivinhar qual período que nós estamos dessas igrejas? O que vocês acham? Pedi aí para o Rafa soltar a imagem para a gente. Nós temos, vamos lembrar lá, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Se puder colocar para a gente ter uma visão aí, fazendo sentido aqui para o texto, a gente inicia com a igreja de Éfeso. Alguém lembra o que o Senhor falou especificamente para a igreja de Éfeso? O Senhor falou, olha, vocês até têm boas obras, né? Éfeso foi uma igreja elogiada pelo seu trabalho. No entanto, o Senhor falou para a igreja de Éfeso, você perdeu o primeiro amor. E Éfeso foi a igreja apostólica, como a gente pode ver aí, representando o ano 30 até o ano 100. Uma igreja que o Senhor diz, vocês têm boas obras, mas com o tempo vocês foram se esfriando. Depois tem a igreja de Esmirna. Esmirna ela foi elogiada por suportar o sofrimento, porque ela não era uma igreja que estava vivendo um momento fácil, histórico, né? A igreja estava sendo perseguida. O Senhor, ele não condena em nada a igreja de Esmirna. Ele diz o seguinte, que era para eles permanecerem fiéis, resistirem à perseguição, porque eles iriam receber a coroa da vida. E a igreja de Esmirna representa o ano 100 ao ano 312, o tempo dos mártires. Muitos cristãos eram mortos por amor a Cristo. Lembram lá, se a gente for olhar a história da igreja, os cristãos eram um espetáculo no Coliseu, soltavam os leões e a população ia assistir, né, os leões devorando os cristãos. Então, representa essa época. Muitos mortos por amor a Cristo. Depois vem Pérgamo, o tempo imperial. Pérgamo recebeu do Senhor um elogio por manter a fé, a confiança em Cristo, mas recebeu uma crítica muito dura pelo Senhor por tolerar Jezabel. Ou seja, era uma igreja que estava tolerando a imoralidade, as heresias. E se a gente olhar historicamente, né, do ano 513 a 590, se a igreja estava passando por uma perseguição, com o imperador Constantino, o imperador romano, ele decretou que a religião oficial ia ser qual?
o cristianismo. Cessou as mortes, mas cada um vivia o seu bem querer. E o Senhor traz essa dura crítica, né? Dizendo, olha, vocês mantêm uma fé, mas vocês vivem na imoralidade. Tiatira foi uma igreja aí da Idade Média, 590 a 1517. Ela foi elogiada pelo seu amor, pela fé, pela paciência, pelo serviço prestado, mas também tolerava a imoralidade, a idolatria. Idade Média, né, considerada a idade sombria. Ninguém sabia o que era igreja, o que era Estado. Era uma junção só e foi conhecida como a Era das Trevas. Sardes. Sardes é uma igreja interessante, porque foi o período da Reforma. Era uma igreja que o Senhor disse o seguinte, alguns têm sido fiéis, mas você se considera vivo quando na verdade você está morto. Se arrependam e fortaleçam o que restam de vocês para que vocês recebam as vestes brancas. E nessa época, era uma igreja também morta. Dizia que estava vivo, mas estava morta. É quando se levanta os reformadores, Lutero, João Calvino, para combater um cristianismo que estava morto. E aí depois vem Filadélfia, que é aquela que a gente diz, eu quero o quê? Quero ser essa igreja, não é? Bom, Filadélfia não recebe do Senhor nenhuma crítica. Ao contrário, ela é elogiada porque, apesar de pouca força, estava permanecendo firme na fé. Pessoas que estavam sendo fiéis, honrando o nome do Senhor, andando na presença de Deus. E se a gente vê historicamente, Filadélfia representa o período do avivamento, de 1730 a 1900. Muitos pregadores se levantaram nesse período, o evangelho começou a ser aí disseminado, né, para todas as nações. E por último, a era atual, a era de Laodiceia, que foi a igreja que nós acabamos de ler o texto. Uma igreja que não é elogiada em nada, é criticada por ser uma igreja morna, indiferente. Bom, eu fiz esse passeio histórico aqui com vocês, né, para não restar dúvida, para provar e comprovar de que nós estamos em que período da história? Laodiceia. Não estou dizendo, irmão, que você é Laodiceia, tá bom? Me entenda. Eu estou dizendo que nós estamos vivendo este período da história. A igreja de Laodiceia, escatologicamente, seria a visão aí do fim dos tempos. E quando a gente conhece o tempo que nós estamos presente, a gente consegue entender um pouquinho a ação do inimigo neste tempo. E a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Mas antes, né, vamos pensar em algumas questões que fortalecem esta ideia de que nós estamos na era de Laodiceia. Hoje, pelo menos no Brasil, nós estamos vivendo cada vez mais uma expansão do cristianismo. Qualquer casa, a maioria pelo menos, aceita uma visita de um cristão? Louvores. Não é incomum você entrar numa loja e estar tocando um louvor. Coisas, né, que há tempo atrás não se falava tanto. As pessoas têm sido receptíveis ao evangelho. Aliás, o IBGE já provou isso, que existe 2 blocos aí de cristãos. Os praticantes e os não praticantes. É a maior incoerência que existe, né? Cristão não praticante, mas já existe evangélico não praticante. Então, Laodiceia representa a tendência da igreja atual aos cristãos da pós-modernidade. E os cristãos da pós-modernidade, segundo essas características referentes à igreja de Laodiceia, quais são as características? Olha só. Apatia, um estado de mornidão, infeliz e miserável. Olha isso. A igreja de Laodiceia, naquele tempo, ela não estava oferecendo nem refrigério para o cansado e nem cura espiritual para aquele que estava enfermo. Era uma igreja totalmente eficaz e desagradável ao Senhor. Quando o Senhor se refere à igreja de Laodiceia como uma igreja morna, ele não fala algo em vão. Naquela cidade de Laodiceia, eles não tinham os seus arquedutos, né, próprios de abastecimento. Então, como que as fontes de água chegavam, levavam ali, canalizavam água para aquela cidade?
pelas fontes de uma cidade chamada Hierápolis, que eram fontes de águas quentes termais, e de uma outra cidade, né, das montanhas frias de Colosso. Então, as águas frias se juntavam às águas quentes que abasteciam a cidade de Laodiceia. Então, os moradores de Laodiceia provavelmente diziam isso. Nossa, a gente podia ter ou água quente ou água fria, mas a água chega para a gente como? Morna. E alguém já tomou água morna, gente? Bom, tomou água morna, o que acontece? Nem pode, né? Um chá morno. E era exatamente essa repulsa que provavelmente aqueles moradores sentiam. Por isso o Senhor, ele diz, quem dera fosse frio ou quente, porque os próprios moradores daquela cidade passavam pela experiência de águas mornas. E o Senhor, ele faz esta analogia. Vamos pensar um pouquinho aqui no que o Senhor queria dizer. Olha, é mais honroso você ser um ateu declarado do que você ser um incrédulo dentro da igreja. Olha essa situação. Por ser morna, ela estava sendo vomitada pelo Senhor. E vomitar é uma palavrinha do grego, emel, que significa cuspir, colocar para fora algo que consideramos repugnante. Por isso que Deus, em toda a sua palavra, ele diz, quem está limpo, limpe-se mais. Quem está sujo, faça o quê? Suje-se mais, mas não fique no muro. Ou seja, um cristão morno. O ser humano, vamos pensar, nós como seres humanos, ninguém aceita alguém que é mais ou menos amigo. Olha, eu vou ser mais ou menos seu amigo, você aceita? Ninguém aceita uma união onde a pessoa diz, olha, eu vou ser mais ou menos sua esposa, mais ou menos seu esposo. Tá bom para você? Muita gente não aceita nem um café morno, né, gente? Se alguém te servir um café morno, o que você fala? Pode esquentar mais um pouquinho? Não tá tão legal esse café, né? Tem coisa pior que isso? E vamos pensar, então, qual a característica de um cristão morno? Comecei a refletir sobre isso, porque o Senhor está dizendo, eles eram cristãos, mas eles estavam mornos. Então, o que seria uma pessoa morna? Bom, uma pessoa morna é aquela que vive o que se chama de incoerência existencial. Existe uma disparidade, né? Uma distância entre o que ela pensa que ela fala que ela é, mas diante das ações dela. Ou seja, ela mostra algo, fala algo sobre ela, é uma propaganda enganosa. Na hora da ação não tem nada a ver com aquilo. Eu lembrei, né, a historinha de psicólogo, que um casal buscou a terapia e, na verdade, o homem, ele disse o seguinte, eu não sei porque minha esposa estava buscando a terapia. Eu sou um marido maravilhoso. Tudo que essa mulher precisa, eu dou. Meus filhos não precisam de nada. Eu sou um marido super compreensivo, respeito. A esposa, né, começou a retrucar. O que ela falou? Olha só, ele realmente me dá tudo que eu preciso. Arroz, feijão tem em casa, né? Mas nunca me levou para jantar fora, nunca me deu nem uma pétala de rosa. Ele diz que é compreensivo, mas é porque em nada, ele nunca pediu minha opinião. Aí os filhos chegaram também na terapia, né, e falaram, olha, o pai vai no mercado, é só arroz, feijão, óleo, a gente não pode pegar nenhum docinho. Ele leva a gente para passear, mas ele já fala assim, olha, sede é para beber água em casa, viu? Né? O pai não é compreensivo, o pai não deixa a gente falar nada, quando a gente começa ele fala, psh. Então quer dizer, o homem vivia numa incoerência existencial, ele achava que ele era o máximo, mas ele não entendia as reais necessidades da sua família. E tá cheio de gente assim, vamos combinar? Instagram, né? É tanto filtro que quando a gente vê a pessoa pessoalmente, você fala o quê? Ué, mas é você mesmo, né? Será? As fakes da vida mostram uma coisa, mas quando a gente conhece mesmo, não é. Melhor é aquele que diz, eu estou longe do Senhor, estou distante. Se o Senhor voltar hoje, eu acho que estou perdido. Do que aquele que diz, está tudo bem, eu estou perfeito, quando na verdade longe ele está. O cristão morno, podemos dizer que é aquele que está cego à sua verdadeira condição de alguém.
assim como era a igreja de Laodiceia. Era uma igreja indiferente ao seu estado espiritual. E a expressão de Jesus a esta igreja é de aversão. Ou seja, o Senhor repudia aqueles que estão ligados a Ele apenas por uma nomeação, pela superficialidade. Tem nome de que é, mas não é. Aparece como que é, mas nada é. E aí a gente vai percebendo essa ação do inimigo liberado sobre o nosso tempo. Porque a investida do inimigo nos nossos dias não é impedir que alguém conheça o Evangelho. Lá no tempo da igreja perseguida era. Tanto que Paulo falou, o inimigo impediu que eu chegasse aonde? Naquele lugar. Existia, sim, uma ação maligna e que o inimigo tinha autoridade para fazer aquilo. E nos nossos dias o inimigo não pode impedir a palavra de ser levada, porque a promessa do Senhor profeticamente é o seguinte, até os confins da terra. Nós estamos neste confins da terra, a palavra está sendo levada, o inimigo não pode impedir. O que o inimigo faz hoje? A investida dele para os cristãos. Você pode ouvir a palavra, a fé vem pelo ouvir, você vai aceitar. Só que o inimigo age dizendo assim, mais quente não. Assim tá bom. Permaneça morno. Para que aquecer mais? É o que a gente está ouvindo sempre aqui, né? Em muitas ministrações. Assim tá bom. Mas, para que melhorar? Para que esquentar mais? E quando eu estava refletindo sobre essa passagem, eu confesso para os irmãos que, sinceramente, né? A gente se comove. Porque realmente o conformismo, nós podemos dizer que é o inimigo dos nossos dias. As distrações. Olha só, os cristãos do século passado, eles lutavam. Eles lutavam contra o sistema político. Eles tinham que declarar a sua palavra, ou era sim, sim, ou era não, não. Não existia um cristão medíocre. O cristão murinho. Ou ele estava, ou ele não estava. Ou ele era Marte, ou ele era aquele que matava os cristãos. Não tinha meio termo. Não existia cristão medíocre. E aí até me fez lembrar da história de John Wesley, um reformador do século XVIII. Um tempo em que a Inglaterra, né, vinha passado aí pela Revolução Industrial, muitos desempregados, pessoas em situação de rua, pobreza extrema. E a igreja, ao invés de influenciar, a igreja que estava sendo influenciada. Era um tempo na história onde a igreja estava aceitando o pecado, não se falava mais sobre santidade, porque era afrontar a burguesia. Então, naquele tempo, a gente percebe que os camponeses não tinham acesso à igreja. Aqueles que tinham uma condição inferior não podiam entrar em um templo. Os mais elitizados compravam o seu lugar no culto dominical. E a igreja estava neste conformismo. E John Wesley, olha que interessante a história deste homem. Ele era filho de um casal, um pastor da igreja anglicana, e só de irmãos ele tinha 18. Tá bom para você? 19 filhos. E um dia a casa pegou fogo. John Wesley tinha 5 anos apenas. E os pais saíram, os filhos lá fora, começou a contar, tá faltando um. Quem era que ficou na casa? Ele mesmo. E aí começou aquele desespero, e os vizinhos começaram a ajudar, e a casa já estava toda tomada pelas chamas, e o pai colocou a escada ali, subiu, e de repente, onde ele viu John Wesley? Um cantinho. Ele tinha alguma queimadura? Ele tinha algum arranhão? Não, ele estava salvo, intacto. E aí eles resgatam aquela criança, e a mãe começou a se referir a esse filho dela, dizendo o seguinte, esse é um tição tirado do fogo. Sempre que ela olhava para o filho, que ela ia apresentar o filho, ela falava, esse é o tição tirado do fôlego. Então ele cresceu ouvindo isso. Ele foi ensinado na palavra do Senhor. E esse menino, ele cresceu com uma chama no coração dele. Deus preservou a vida dele, ele tinha uma chama no coração dele. E ele começou a ver um sistema onde a igreja que, ao invés de influenciar, a igreja que estava sendo influenciada, e ele se levanta como uma voz
E dentro da universidade ele começa a reunir grupos de oração, a estudar a palavra, a fazer obras assistenciais. E o pessoal começa a falar, ó, esse daí é bitolado. Todos eram crentes, né? Todos eram cristãos naquele período. E falava, para que tudo isso? Para que tanta disciplina? Esse aí, ó, são os metódicos, os metodistas. E John Wesley, ele não se conformava, ele foi fazer missão, ele foi aprender. E um dia ele chegou na igreja que ele pertencia e ele foi ministrar, deram um espaço para ele ministrar, mas ele começou a falar sobre santidade. Logo, o clérigo chegou para ele e falou assim, John Wesley, é o seguinte, essas mensagens, ó, é muito quente, sabe? Diminui aí o teor da sua palavra, porque o pessoal não está gostando dela, né? E aí John Wesley falou assim, se aqui eu não posso falar, a rua será a minha paróquia. Eu me coloco em chamas e o povo vem me ver queimar. E ele entendeu aquilo que a mãe falou profeticamente sobre ele. Ele falou, esta nação precisa de chamas, o evangelho precisa de fogo, de calor, mornidão não. Ele entendeu o que o Senhor tinha para a vida dele. Eu me coloco em chamas e o povo vem me ver queimar. E quem quiser vai queimar junto. E eu aprendo com isso que só é sal e luz do mundo quando se tem fogo, quando nós queimamos por Deus. Uma igreja que tem temperaturas elevadas. Será que o Espírito Santo já está revelando a sua temperatura? Nós estamos nesse tempo histórico, espiritualmente falando, onde tudo colabora para que nós, pessoalmente, sejamos uma igreja morna. Por quê? Porque a água fria da nossa natureza caída humana se junta, ela sente o calor do Evangelho. O Evangelho hoje está para todos, na televisão, no rádio, na praça que estão fazendo o culto, no amigo que chega e leva a palavra, no parente que chega e ministra. A pessoa sente o calor. Só que ela fala assim, eu não vou mergulhar lá, né? É muito quente. Então só dá um pouquinho dessas águas, eu busco um equilíbrio e tá bom assim. Tá bom desse jeito. E aí a gente percebe que, vamos remeter a Laodiceia, né? O que impedia Laodiceia de se aquecer? Primeiro, de todas as igrejas, quem era mais rica? Laodiceia. O Senhor mesmo falou. Ela era muito rica, e se a gente vai ver na história, ela tinha tudo, era uma cidade próspera. Era uma cidade que existia uma medicina avançada para a época. Era uma cidade que era o centro comercial por causa das linhas, das lãs. Era uma cidade que produzia roupas finas para vender. Tinha uma escola de medicina. Olha que chique, gente. Naquele tempo, né? Eles tinham a cura, um pó chamado pó frígio, famoso lá, para curar as infecções oculares. Então, lá na igreja, o pessoal era o quê? Da estica. Finos, ricos. E eles se achavam demais, porque o próprio Senhor falou, vocês acham que vocês têm tudo, quando nada vocês têm. O cristão morno, ele acredita que tem tudo o que precisa. Eu tenho paz, eu tenho amor, eu tenho a palavra, eu conheço a palavra, né? A porta que eu pedi, Deus abriu. Mas o fogo? Ih, pastor, não. Nada. Lembrei da palavra de terça-feira, né? Mas o fogo, nada. Ou seja, eu nem sou um descrente, que estou lá com meus amigos pecadores, pecando mesmo, né? Eu saio com eles e fico assim, não, isso aqui não, né? Aí eu estou na igreja, meus amigos quentes estão lá se entregando e eu estou assim. Deixa isso para eles, né? Esse negócio aí é para eles. Para mim aqui tá bom. Tem pessoa mais infeliz do que isso, gente? Se entrega mais ou menos nas coisas, né? Ora tá lá, ora não tá. Ou seja, eles achavam que tudo eles tinham, mas não mergulhava mais. E essa outra parte da palavra é para a gente fazer esta autoanálise. Como ser quente em uma investida para que nós sejamos o quê? Mornos. Tudo coopera para que eu e você sejamos o quê? Mornos. Para que a gente diga, tá bom, até aqui tá bom. Como que a nossa temperatura espiritual ela pode ser medida? Olha só, pelos nossos sentimentos
e pelas nossas atitudes em relação à palavra. Não basta sentir, tem que agir. A palavra do Senhor diz, aquele que ouve a palavra e não a pratica, é um tolo, né, que construiu uma casa na areia. Agora, a palavra considera sábio aquele que ouve e coloca em prática. E todas as vezes que o Senhor falou com a igreja, ele sempre dizia, eu conheço seu coração, eu conheço as suas obras. Porque não adianta eu ter a intenção de fazer, mas não fazer. E também não adianta eu fazer, mas a intenção tem que ser a junção entre o querer, o desejar e o fazer. E o Senhor diz, eu conheço as tuas obras. Obras representam fruto. E é o fruto que podemos dizer que é o nosso termômetro. Uma árvore, a gente diz isso, né? Que a palavra nos faz lembrar. Uma árvore a gente conhece pelos seus frutos. Então, em primeiro lugar, como ser quente em um mundo, em um sistema morno? Primeiro, reconhecendo a nossa temperatura. A gente precisa saber se a gente é frio, se a gente é morno ou se nós somos quentes, né? Ninguém melhor do que a gente mesmo para dizer isso. Bom, isso a gente pode chamar de consciência, autoconsciência espiritual. Laodiceia tinha certeza que estava quente. Ela estava tão cega que ela não conseguia se reconhecer. Eu até lembrei de um louvor do Toque no Altar que diz assim, não deixe que os anos ceguem os meus olhos e que ao passar do tempo eu deixe de te ouvir. Não deixe que eu perca a tua essência. O que mais? E nem que eu me acostume a não mais te sentir. Olha só. Os anos cegaram os olhos. O passar do tempo fez aquela igreja deixar de ouvir o Senhor. Perdeu a essência e se acostumou a não sentir a presença de Deus. Reconhecer a temperatura, nós podemos dizer que é ter a percepção de se caso a gente ainda vive o primeiro amor, as primeiras obras. Uma igreja quente, um cristão quente, é aquele que tem a chama do amor permanente sobre a vida dele. Tem gente que nem sabe o que é o primeiro amor. E eu digo para você, quem está aqui, quem está em casa, se você não sabe o que é o primeiro amor, você nunca teve um encontro com Deus. Esta é a realidade. Eu já vi pessoas falando, o que é esse tal de primeiro amor? Você já se apaixonou? Eu pergunto, você já se apaixonou alguma vez? Quando a pessoa está apaixonada, ela entra num toque, né? Um transtorno obsessivo compulsivo. Ela fica... Você já se apaixonou? Você já viveu o primeiro amor? Se você já viveu, consegue lembrar como foi? Você tem a mesma chama na sua vida? Reconhecer. Esse é o primeiro passo para ser curado. Tem gente que vive com problemas, com conflitos, porque ela não se reconhece. Olha só. Ela joga a culpa nos outros, os outros são um problema, os outros são um problema. Sai um ruim e vem outro pior. Quando, na verdade, às vezes ela é o problema. Ela é a pessoa que tem um ciúmes patológico, ela que é, por exemplo, carente ao extremo. Quando a pessoa descobre isso, ela já tem 50% do caminho andado, né? Olha, não é tanto meu marido, é eu que sou ciumenta patológica. Não é a minha amiga, é eu que sou carente ao extremo. Já não ajuda a gente quando a gente descobre os problemas que há em nós? Reconhecer. Reconhecer se eu sou um cristão que vive o primeiro amor. Será que o problema é a igreja? Será que o problema é realmente o pastor? Será que o problema são os cristãos dos nossos dias ou o problema sou eu que não reconheço minha temperatura? Porque tem gente que coloca a culpa em tudo. Eu fico imaginando, né? John Wesley não foi para o YouTube para falar mal da igreja lá da época dele. Ai, porque as igrejas nos nossos dias estão assim. O que ele fez? A chama está em mim, eu vou para a universidade, eu vou para as ruas, eu vou levar a palavra de Deus. Reconhecer a nossa temperatura é o primeiro passo para a gente queimar pelo Senhor. Segundo, aquecer a mente e o coração com vestes de santidade. Diga comigo, aquecer a mente e o coração com vestes de santidade.
Essa palavra soa estranha para você, santidade? Uma vida responsável espiritualmente é marcada pela santidade. A centralidade da identidade de um cristão tem que ser a santidade. Laodiceia estava usando apenas a parte do evangelho que era conveniente. Eles colocavam de molho a mensagem para ela ficar um pouquinho mais fria, né? Para baixar um pouquinho a temperatura para depois levar. Vamos levar a um nível mais confortável. E muitas vezes, como já foi ministrado aqui, a gente pega, mas nos nossos dias não é assim. Sabe aquele negócio? Mas nos nossos dias é diferente. Os jovens do nosso dia é diferente, né, gente? Os adolescentes são diferentes, então a gente pode abrir mão de muita coisa porque é diferente. Vamos amornar a mensagem. A igreja de Laodiceia pensava dessa forma. Mas a palavra de santidade, o que ela faz? Eu fui fazer essa pesquisa. Pregações mais assistidas no YouTube. Qual é o tema? Não é santidade. É chave para a vitória. Porta aberta amanhã. Como tem a porta aberta hoje? Deus te ama do jeito que você é. Santidade. Confronto. A visualização é só do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E de alguém que fala, não, preciso, né? Santidade nos confronta, nos causa desconforto, mas ao viver, nós somos aquecidos. Aquecido na mente e aquecido no coração. Em terceiro lugar, de como se manter quente em um sistema, em um mundo, em uma investida para que sejamos mornos, foi o que o Senhor Jesus aconselhou à igreja de Laodiceia. Ele falou em Apocalipse 3,18: aconselho-te que de mim compres ouro aprovado no fogo, para que te enriqueça, e vestes brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e unja os teus olhos com colírio, para que veja. Eu fiquei pensando, meu Deus, como comprar se é de graça, né? Não é de graça, não é pela fé? A salvação é um dom de Deus. Como comprar algo que é eterno? A gente não tem condição. Bom, não é questão do comprar. A reflexão que essa passagem nos traz nesse conceito de comprar é no que nós temos investido. Onde nós estamos com o nosso coração. Se você está investindo em comprar em algo, para comprar algo que você sempre desejou, o que você faz? Esses dias eu falei com uma pessoa que falou que o sonho dela era ter um determinado aparelho de celular. E ela falou, olha, faz uns meses que eu não estou gastando, mas nem com uma bala. Eu falei, isso que é determinação, né? Porque eu quero esse celular aqui. Você já teve uma meta que você fez de tudo para cumprir? Uma casa, né? Um carro, vai casar, não sei. Cada centavo é investido ali. Você sabe que não pode gastar. O que a gente tem investido? O nosso tempo. No que você tem investido aí o seu orçamento? Isso revela, sabia? As nossas prioridades. Fala ou não fala? Às vezes um cristão está há 30 anos na igreja e ele nunca deu dízimo. Sabe por quê? Porque ele está comprando valores que são terrenos. Ele não acredita em valores espirituais. Momentos de intercessão em casa, o que é isso? O que é um culto de intercessão, gente? Ah, é gente culto de intercessão? Ih, não é culto não, a gente pode fazer alguma coisa hoje. Devocional. Evangelismo. Só para quem tem o dom. Se alguém perguntar, se o meu vizinho perguntar alguma coisa, eu chamo alguém para orar, outra hora, porque eu não estou tão preparado assim. Não é para mim isso. A prioridade do nosso viver revela se nós estamos comprando o ouro aprovado no fogo. O Senhor, Ele disse, né? Esse colírio que vocês têm aí é um colírio, mas olha só, compre de mim colírio para que vocês vejam. Vocês se gabam porque tem um colírio,
mas compre o colírio de mim para que você realmente veja. Talvez eles... Não estamos enxergando? Olha só, eu sempre ouço isso, ouço bastante isso, né? De pessoas que estão estressadas, deprimidas, angustiadas, estresse com o trabalho. E aí elas, às vezes, buscam um atendimento, né? Mas elas deixam claro, o que eu preciso mesmo é de férias. Preciso viajar, né? Aí tá bom, a pessoa viaja para o Caribe, para Praia Grande, ou para, né? Para qualquer lugar. Aí quando chega, você pergunta, aí melhorou? O que a pessoa diz? O tempo que eu fiquei lá estava bom. Quando eu voltei à realidade, o que aconteceu? Tudo voltou. Os problemas não foram embora. Ou seja, eu fui para renovar as energias e voltei mais carregado do que estava. Só melhorou por um tempo. E aí nós entendemos que não há outro lugar, não há compra, não há aquisição neste mundo que limpe os nossos olhos para que a gente veja, que cure os estresses, as angústias, os dilemas, as depressões, as ansiedades do nosso tempo. Nós entendemos com a carta à igreja de Laodiceia de que adquirir valores eternos é trabalhar pelo que é real, pelo que é incorruptível. Um cristão quente é aquele que olha para o céu, é aquele que pensa no céu, é aquele que sabe, ok, eu posso viajar, mas o meu verdadeiro descanso está nos braços do Senhor. Só Ele que pode desembaçar essa visão aqui, sabe, deturpada, corrompida, cauterizada. Só Ele tem o colírio para ungir. Só Ele tem a lã para me vestir. Nós vivemos em uma era que o ser humano busca coisas aqui. Eu tenho o melhor psicanalista do mundo. Então, se eu tiver um trauminha, eu posso ir lá. As pessoas compram isso, né? Eu tenho a minha casa de campo para descansar. Eu tenho a internet para desestressar. Mas olha o que o Senhor diz. Você pensa que tem tudo, mas nada você tem. Que triste ouvir isso. Imaginam os cristãos ali de Laodiceia, com as suas vestes lindas, maravilhosas, com seu orgulho de somos o melhor, temos a riqueza, o nosso templo é o mais bonito. E o Senhor fala, você pensa que você tem tudo, mas você está nu, você é miserável, você é pobre. E para concluir, Colossenses capítulo 2, verso 6, diz o seguinte, Paulo se referindo na igreja ali de Colossos. Assim, sendo assim, da mesma forma como vocês recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. Vou ler de novo. Da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus, andai nele. Tem duas palavrinhas aqui. Como você recebeu, você vai fazer o quê? Andar. Como você recebeu Jesus na sua vida? Você lembra do dia? Você lembra da cura? Quem sabe foi por uma cura? Quem sabe foi por uma oração que você fez no quarto e o Senhor deu a resposta que você viu claramente. Oh, Senhor me ama, Ele se importa comigo, ninguém sabia disso. Como foi quando você recebeu a palavra do Senhor, que você sentiu que era só você e Deus, e mais ninguém, que você era filho único do Senhor? Como foi a primeira vez que a chama do Senhor ardeu no seu coração, que você falou, eu abro mão de tudo por isso aí que é eterno? O Senhor diz, assim como você recebeu, andai. Como você recebeu, andai. Isso é viver com a temperatura ideal, como eu recebi, eu vou andar. Se você recebeu frio, então você não recebeu, porque quando o Senhor vem, é o fogo, é a tocha acesa, é a chama do Espírito. Como foi? Qual foi a alegria de receber o Senhor? Qual foi a alegria de descobrir que existe algo que transcende isso aqui, que é terreno, que é corruptível, que vai terminar? Todas as ambições terrenas vão terminar, a busca por um diploma, a busca por uma casa própria, a busca por um casamento dos sonhos, tudo isso aqui vai ficar aqui, é terreno, acabou. Mas o que é eterno? Como você recebeu, ande naquilo que é eterno. O que o Senhor está nos dizendo hoje é, qual é a sua temperatura?
O Senhor é tão bom, irmãos, tão maravilhoso, que Ele não está dizendo assim, olha, fique assim porque eu vou vomitar mesmo. Ele aconselhou, ele não deu uma ordem, ele falou, eu quero te dar um conselho. E é isso que eu estou fazendo aqui nesta noite. Eu quero te dar um conselho do Senhor. Compre do Senhor, compre do que é eterno. Compre ouro aprovado pelo fogo para você se enriquecer. Compre vestes brancas de santidade para se vestir, para que não apareça a vergonha da nudez. Unja os teus olhos com colírio, para que você veja de verdade a vida como ela é, que aqui é passageiro, mas que tem um lar eternal te esperando. Existe uma batalha para que você não vá para lá. Mas hoje o Senhor está dizendo, eu te aconselho, ouça essa palavra, se você tem ouvido, ouça essa palavra. Hoje o Senhor está dizendo o que a gente leu aqui. A quem eu amo, eu disciplino, eu zelo. Por isso que o Senhor falou com Laodiceia. Ele não falou para jogar Laodiceia no lixo, não. Ele falou, eu estou falando isso porque eu amo e eu zelo. Então, arrependa-te. Arrependa-te. O pior cristão, sabe o que é? É aquele que acha que ele nunca precisa se arrepender. Faz tempo que eu não oro por arrependimento, eu sou tão boa, hein? Olha, não preciso me arrepender de nada. Começa se arrependendo por ser miserável, homem desta natureza pecaminosa. Porque quanto mais a gente conhece o Senhor, mais a gente vê. Meu Deus, quem eu sou para o Senhor, quem eu sou para receber o seu amor, quem eu sou para ser templo do Espírito Santo. Senhor, me perdoa, Pai, por ser quem eu sou. E obrigada porque o Senhor morreu na cruz para me salvar. Obrigada pelo seu amor. Se você já nos agradeceu mais, faz tempo que eu nem agradeço porque Jesus morreu na cruz para me salvar. É porque está precisando de chama, é porque já está morno. É porque já está morno. Esta palavra do Senhor para nós, irmãos, não é para um cajado para, ferir e vai embora, não. Aí o pastor Darlan ali tem que fazer um carinho. Não é isso, não. Esta palavra é para que você tá quente, aqueça-se mais. Se você tá morno, o Espírito Santo revelou e fala assim, não, eu quero aqueça. Tá bom, não, eu quero melhorar. O Espírito é dado sem medidas. E você que tá frio, hoje, receba o Senhor no seu coração. Deixe as águas frias da natureza humana ser aquecidas pelas águas que vêm do trono de Deus. E mergulhe nessas águas. Não pegue só um pouquinho, não. Mergulhe nessas águas. Queime. Seja quente para o Senhor. Porque o Senhor diz, em breve vem. Em breve venho. Nós já vimos aí. E que nós, como igreja do Senhor, estejamos essa consciência de que a investida do inimigo é para nos deixar morno. Não é para te fazer desviar, não, irmão. Não. Pra você falar que você é ateu, não. É para você ser morno. Por isso, nesta noite, o Senhor nos aconselha. Venha mergulhar nessas águas quentes. Eu quero finalizar essa palavra, pedir aqui para os irmãos Santana louvarem ao Senhor. E quero te convidar a te colocar de pé neste momento. De repente alguém está aqui nesta noite e você precisa receber o Senhor. Você falou, Senhor, eu quero receber o Senhor. Eu ainda não recebi, eu ainda não vivi o primeiro amor. Ou talvez você já viveu e já se esqueceu. Os anos cegou os teus olhos. Você que está aqui ou está em casa, receba o Senhor nesta noite. Deixe o Espírito Santo elevar a temperatura do seu viver espiritual. Amado Deus e Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer, ó Pai, por esta palavra. Te agradecer, Senhor, por nos esclarecer ao nosso coração quais são as investidas espirituais malignas deste tempo. Muitos são aqueles que têm ouvido sobre o Senhor Jesus, que querem Jesus, que se apaixonaram por Jesus. Mas o inimigo tem vindo com águas frias para se esfriar, para dizer até aqui tá bom. Mas nós entendemos que o Senhor está dizendo, não, igreja. Queime mais. Nós entendemos que, em contrapartida, nós temos o Espírito Santo que nos é dado sem medidas.
Se de um lado nós temos o inimigo para nos congelar, do outro lado nós temos o Espírito Santo com chamas, com fogo para pousar sobre as nossas cabeças, para aquecer os nossos corações, para arder os nossos corações, Senhor. Meu Deus, assim como o Senhor levantou homens e mulheres como John Wesley, como o Senhor levantou homens e mulheres que não se conformaram com o tempo, com o sistema, Senhor, que o nosso coração seja movido pela igreja que te serve integralmente. Que nós sejamos a igreja, Senhor, que entrega tudo, que mergulha. Que essa vida, Senhor, que está nos ouvindo no seu lar, aqui, que retorne, Senhor, para a tua casa. Que aceite Jesus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Aqueles que estão, Senhor, na igreja há anos, mas ainda não viveram o primeiro amor, ainda não foram tocados, ainda não receberam o Espírito Santo, ainda não receberam o que está em Atos 2, Senhor. Que este seja um tempo dos cristãos acreditarem, Senhor, receberem, Senhor, receberem mais o teu Espírito, mais o teu poder, mais da noção de que somos pecadores, mais, seja gerado mais o arrependimento nos nossos corações, Pai. E que nós possamos ser esta igreja, a qual naquele grande dia o Senhor vai dizer: servo, foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Senhor, que nós sejamos a igreja que o Senhor vai abrir os portais eternos e vai dizer: assenta-te à mesa que eu te servirei. Senhor, que os nossos olhos comecem a olhar para aquilo que é eterno, Senhor. Para aquilo que é eterno, para aquilo que nada neste mundo compra. Mas nós estamos nesta noite diante daquilo, do favor imerecido, do preço que foi pago, que nos comprou, que comprou todos os povos, tribos, línguas e nações, para nos achegarmos confiadamente no teu trono e declarar: santo, santo é o Senhor. Para sermos eternamente, Senhor, como tua noiva, tua igreja, eternamente, Senhor, ao teu lado, contigo. Que em nome de Jesus, nossas temperaturas sejam elevadas, a partir de hoje ainda mais, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.